Oi, hoje eu quero deixar uma palavra no seu coração, algo que Deus tem falado muito comigo, que Ele tem trabalhado demais na minha vida nesses últimos dias e eu decidi compartilhar com você. Desde março, no início dessa pandemia, de tudo isso, a gente está mais em casa, nós não estamos saindo. Graças a Deus, o serviço do Cláudio, do meu esposo, proporcionou isso pra gente por um bom tempo, né? Ter a oportunidade, a possibilidade de ficar em casa, de não estar saindo muito. A gente deixou de estar congregando, de estar indo na igreja, principalmente depois dos casos terem aumentado muito aqui na nossa cidade. Então a gente está muito em casa, tem ficado muito em casa. E de uns dias para cá, nos últimos dias, o Cláudio tem voltado a trabalhar, né, ativo na correria e trabalhando demais. Então, eu comecei, a minha mente, né, eu comecei a pensar, eu não faço nada, eu não tô ajudando em nada, porque antes de tudo isso, as crianças iam pra escola na parte da tarde, e então eu ajudava ele, ia no banco, pagava a conta, né, e tava sempre, assim, junto com ele, acompanhando essa correria, essa loucura. E agora eu tô ficando em casa, não tô mais saindo com ele, né, só ele que sai, só ele que vai, resolve, e eu tenho ficado em casa. Então, eu comecei a pensar, né, não tô fazendo nada, não tô ajudando ele nessa correria, eu não sou uma inútil, não sirvo pra nada, né, quem nunca pensou essas coisas? E então, eu comecei a pensar um monte de coisa, mesmo estando em casa, ensinando as crianças as atividades da escola, tendo mil coisas para fazer, roupa para lavar e tudo que eu já tinha antes, e agora ainda ensinar as crianças, que não é uma coisa fácil. Por mais que meus filhos são muito abençoados, sabe? Se comportam muito bem na hora da atividade, ainda assim, né? Não é fácil. E então, eu comecei a falar, não quero, não vou aceitar esses pensamentos, e daí sem estar convivendo com muitas pessoas, isso faz mal, faz muito mal pra gente. Se nós não temos a nossa mente guardada pelo Senhor, esse distanciamento social faz muito mal pra gente. Tanto que a gente nem imagina, a gente pensa que não, tô na minha casa, tá tudo bem, não quero ninguém. Não é assim. Nós precisamos de amigos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos socializar, nós precisamos conversar, principalmente mulher, né? Principalmente nós mulheres. E então, o Senhor me trouxe um versículo que fica em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. O nome, né, dessa parte, eu vou até mostrar aqui na minha Bíblia, em o que pensar. Em o que pensar. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Então eu comecei a refletir nesse versículo e falar, é isso mesmo, eu sou útil, os meus filhos precisam de mim, eu ajudo meu esposo mesmo aqui em casa, mesmo quando eu fico aqui. E então eu falei, eu não vou deixar esses pensamentos invadirem a minha mente, porque esse tem sido um dos maiores problemas do nosso século. Toda guerra, tudo que a gente enfrenta, o maior obstáculo que existe, muitos estão ao nosso redor, mas o maior de todos está aqui, dentro de nós, na nossa mente. Na nossa mente, não é em vão que Deus deixou vários versículos falando sobre isso, em vários lugares falando sobre isso, para guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, em o que pensar. As coisas não estão na Bíblia simplesmente por estar, porque ele sabia que nós precisaríamos desses versículos, nós precisaríamos ter orientações de como seguir e o que fazer. E então eu coloquei, eu gosto muito, muito de escrever, daí eu escrevo, coloco na geladeira, coloco no espelho, coloco nos lugares aonde eu
eu vejo mais, onde eu passo parte do tempo na janela da cozinha, onde está a pia que eu lavo louça. Então eu coloco versículos, eu coloco o que eu tenho que fazer, os horários que eu tenho que fazer. Não que eu cumpra aquilo, né, à risca, mas para eu estar lembrando. Porque esse é um exercício diário. A gente tem que estar sempre lembrando do quanto nós somos fortes em Jesus, o quanto Ele nos fortalece, o quanto somos vitoriosos, o quanto somos capazes. Por quantas vezes no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, a sua mente você começa a pensar as coisas e aquilo muitas vezes nem tá acontecendo com aquela intensidade. E tava assim comigo. Tava tudo tão bem. Só que pra mim, nossa, era o fim do mundo que tava acontecendo. Eu passei dias lutando contra esses pensamentos e depois eu percebi que eles nem existiam, nem era tudo aquilo que eu estava pensando. Então é renovar a nossa mente, renovar a nossa mente. Em Romanos 12:2 fala isso. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós falamos só de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes disso, nós precisamos renovar a nossa mente, escutar músicas que vão nos edificar, que vão nos trazer paz e não que vão nos trazer tristeza, nos deixar ainda mais abalados e tristes. Assistir coisas que vão nos edificar, que vão trazer algum ensinamento. Então eu fui nas minhas redes sociais, fiz um limpa lá. Tudo aquilo que podia contribuir para os meus pensamentos, de pensar que eu não era capaz, de pensar que essas coisas, que eu não era útil e tudo isso, eu parei de seguir. Deixei só pessoas que contribuem para edificar a minha vida, para que eu escuta e veja coisas saudáveis, alegres. Então, faça isso você também. Muitas vezes a gente fala, não tem nada a ver aquela fulana que eu sigo, não sei quem, nanana, blogueira tal, fulano de tal. Tem sim, isso influencia nas nossas vidas. E hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo para dizer, guarda a sua mente, renova a sua mente, renova a sua mente, não deixe que as coisas destes séculos invadam os seus pensamentos e te tragam ansiedade, depressão, tristeza, síndromes do pânico, medo, que te paralisem, que te faça perder o foco, te faça perder as forças para não prosseguir, para não dar continuidade nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus planos, sejam o mais simples que forem eles. Não deixa que Satanás tenha o domínio, que o inimigo tenha o domínio da sua mente. Não permita isso, não permita. Mas renova a sua mente em canções, em louvores, com a palavra de Deus, principalmente com a palavra de Deus. Leia livros que vão te edificar, que vão te trazer conhecimento, que vão te trazer algum aprendizado. Eu comecei a ler o livro Liturgia do Ordinário. Leiam esse livro, é maravilhoso. Deus está conosco nos momentos que a gente acha mais ordinário. Lavando uma louça, cuidando da sua casa, arrumando uma cama, escovando um dente. Nesses momentos, Jesus também está conosco. É maravilhoso esse livro. Leia Liturgia do Ordinário e seja edificado, purifique a sua mente, renove a sua mente. E se você for pensar em alguma coisa, se há alguma coisa em o que pensar, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe os vossos pensamentos. Então que o seu pensamento seja ocupado, invadido por coisas boas, por coisas que vão te fortalecer, te fazer prosseguir. Se você
recebe um diagnóstico médico ou qualquer coisa, você fica pensando naquilo e aquilo invade a sua mente, você fica depressivo, você desanima, você acha que é o fim, que não vai dar certo, mas quando você renova a sua mente e acredita e confia e deposita a sua fé em Jesus, que você fala, não, eu sei que isso tá, mas eu vou tratar e vai dar certo e Jesus tá comigo. E tem tantas pessoas que te amam, liga, faz uma ligação, envia uma mensagem, distrai a mente, conversa com pessoas que vão te edificar, que vão trazer palavras de ânimo para você, que vão renovar o seu espírito, que vai trazer paz para o seu espírito, para o seu dia a dia. Renove a sua mente, cuide de tudo aquilo que você está vendo, de tudo aquilo que você está ouvindo, porque essas coisas alimentam a nossa mente. Essas coisas acabam nutrindo os nossos pensamentos. E com que você tem nutrido os seus pensamentos? Ops, foi um erro, tá? Um acidente de percurso, mas vamos continuar. Porque eu quero ler uma frase para você. Se você quer limpar a sua mente de pensamentos desanimadores, pecaminosos e tristes, você tem que banhá-la constantemente nas escrituras. Essa frase é de Josemar Bessa. Então, banhe ela com a palavra de Deus, porque quando a gente quer limpar o nosso corpo, limpar uma casa, a gente faz o quê? A gente lava, nós lavamos, nós limpamos. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Se a gente quer limpar a nossa mente, renovar a nossa mente, nós temos que banhá-la com as escrituras, porque é aqui que nós encontramos a fonte de água viva, que jorra do trono de Deus, que é Jesus. Então, só Ele e aliado a tantas outras coisas, tantas outras coisinhas que a gente tem que fazer dia a dia, exercícios diários, você vai purificar a sua mente. Não é fácil, não é fácil. Uma das maiores guerras que nós enfrentamos nas nossas vidas acontecem aqui. Se a gente pensar que nós não somos capazes, que não somos dignos, que não merecemos, que não vamos conseguir, realmente isso vai acontecer. Mas se pensarmos que somos capazes, que somos filhos de um Deus maravilhoso, que entregou Jesus por nós e que ali na cruz, diante desse sacrifício, todas as outras coisas foram conquistadas por amor a nós, que Ele venceu as enfermidades, Ele venceu a morte, a tristeza. Essas coisas existem sim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, só com Jesus e com vários exercícios diários de o que ouvir, o que ler, o que ver, quem seguir nas redes sociais, com esses exercícios diários, nós vamos conseguir vencer a maior guerra que existe no mundo desde que a gente nasce, que é aqui, ó, na nossa mente. E eu tenho vencido para honra e glória de Deus. Eu tenho vencido, eu tenho colocado louvores e eu sei que os meus filhos, eles dependem de mim. Eu não é porque eu não estou indo para fora de casa, estando fora de casa trabalhando, que eu não sou útil, que eu não tenho o meu valor. Não é assim, não é assim. E seja o que você tem passado, qual é a luta que você tem enfrentado diariamente, que a sua mente seja renovada e principalmente com a palavra de Deus. Escute louvores, sim, mas leia a Bíblia. Se alimente, banhe a sua mente com as escrituras. E eu creio que assim como eu tenho vencido esse inimigo que está aqui dentro de mim, você também vai vencer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, guarde, cuide e proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Que você vai ver como a sua vida vai só melhorar dia a dia, com a certeza de que Jesus está do seu lado. E com Ele nós podemos todas as coisas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.